Olá, prezados telespectadores, ouvintes, você que nos acompanha através das redes sociais. É o nosso programa catequético, dizendo de a catequese nas igrejas particulares. Quer dizer, a catequese acontece nas paróquias, nas comunidades, mas eu queria refletir hoje catequese diante dos cenários culturais contemporâneos. Aí eu digo que a catequese ela está dentro de um contexto de pluralismo e de complexidade. O mundo de hoje é um mundo plural, é um mundo que eu diria muito complexo. Basta a gente ver a realidade da situação hoje. Entra a palavra, por exemplo, globalização. A globalização, ela significa o quê? Força de unidade do mundo e, logicamente, isso veio trazer grandes desafios culturais. Há uma tendência hoje de unificar o mundo pelas redes sociais. As abordagens aos problemas de hoje têm que ser integrados. Aí saber trabalhar uma catequese que também esteja dentro desse contexto da globalização, saber que há uma diversidade na cultura moderna. A complexidade moderna deu origem, então, ao pluralismo cultural e religioso. E saber entender hoje essa diversidade religiosa que existe, a gente pode pensar assim, será que é prejuízo ou é riqueza? Eu digo que o Espírito Santo ele desperta dons diferentes. E a hora é de somar as forças, porque todo aquele que tem uma dimensão religiosa deve contribuir para o bem da sociedade. Então não é ser contra o outro, ou ser contra aquele ou aquela, mas significa, vamos somar forças, cada um fazendo a sua parte, né, dentro da questão da cultura, dentro do pluralismo, dentro da questão religiosa, para estar ajudando a sociedade na construção do reino de Deus. E a catequese, ela contribui dentro desse espaço. Em uma realidade heterogênea, uma realidade mutável, sociocultural e religiosa, a catequese tem, vamos dizer assim, se adaptar dentro desse espaço. Por isso que ela tem que saber ler e entender os sinais dos tempos. Só é entendida ou compreendida no aspecto da poliedricidade. Interessante que o Papa Francisco ele fala do poliédrico, para dizer que há vários lados, não é só um lado, nem dois lados. Na cultura, ela é abrangente. Uma cultura que precisa ser vista por diversos pontos de vista. Por isso que é preciso saber entender os sinais dos tempos. Olhar os sinais dos tempos dos vários pontos de vista. Não é? Quando dentro desse contexto então de globalização, precisa a gente ter, vamos dizer assim, uma mente aberta para essa realidade do mundo, para saber entender a diversidade que existe. Diante disso, então, a catequese tem que agir com um olhar profundo. Mas eu diria que a catequese tem que olhar para a cultura de forma sábia. Eu até diria a palavra sabedoria. Todos os catequistas precisam ter uma sabedoria. E essa sabedoria, eu diria, ela é divina. É Deus que inspira. Então, a abertura do coração para entender as realidades de hoje, para fazer uma catequese, eu diria, sadia, saudável, que ajuda realmente a sociedade. A evangelização deve, então, assumir a perspectiva, conforme o Papa Francisco tem colocado, uma perspectiva sinodal, uma perspectiva que seja envolvente. E falar de globalização da cultura significa aquilo que envolve o mundo todo. É a capacidade da gente comunicar com o outro a longa distância, usando os instrumentos da tecnologia, da riqueza que nós temos hoje na sociedade, mas não deixar que isto leve a uma desintegração da sociedade. Não podemos perder a unidade por causa dessa riqueza que a cultura hoje tem. A eficiência, então, da catequese supõe o quê? A abertura para a maior participação.
catequese que consiga levar uma participação. No campo religioso, nós vivemos assim ambientes que eu diria ecumênicos e multirreligiosos. Saber conviver dentro desse mundo ecumênico e interreligioso. Há diferenças assim de insensibilidades religiosas, indiferenças, existe relativismo, sincretismo, quer dizer, toda essa realidade que o mundo moderno está vivendo. Há até uma sensação de confusão e de incapacidade para o agir da catequese. Parece que a catequese fica assim meio perdida dentro desse mundo. E a igreja não pode ficar na indiferença, mas é preciso formar as pessoas na fé. Aí que entra então esse papel tão importante, esse trabalho pastoral que é a catequese. A catequese forma os cristãos para uma identidade clara e segura. Por isso que os catequistas precisam ser muito bem preparados para agir com a identidade cristã, iluminadas pelo Espírito Santo para construir o bem na sociedade, principalmente dentro da dimensão da fé, dimensão da vida cristã, dimensão da vida comunitária. Muito bem, eu encerro aqui esse programa agradecendo a você e pedindo a Deus para abençoar a todos aqueles que nos acompanham, principalmente aqueles que têm uma preocupação com a catequese. Desço então a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. O nosso abraço e até o próximo programa.